Eu sou Marta Pinto, graduada em Educação Religiosa pelo Instituto Batista de Educação Religiosa, IBER, hoje CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, instituição que tem o apoio da Convenção Batista Brasileira. Está situado à Rua Uruguai, 514, Rio de Janeiro, Brasil. Nós temos ensinado as pessoas a verem a vida do ponto de vista de Deus, baseado nas prioridades de Deus e nos princípios de Deus contidos na sua palavra. E hoje nós vamos estar mostrando as consequências negativas de termos quebrado o princípio de pureza moral. Vamos orar? Pai, o salmista disse que a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. E é assim que nós queremos aprender a viver. É assim que nós queremos aprender a olhar a nossa vida a partir da tua palavra, porque ela poderá nos manter nos teus caminhos, agradando o teu coração, pois tu és belo, tu és puro, tu és santo. E para nos relacionarmos contigo não tem uma outra forma sem ser belo, santo e puro também. Dá-nos ousadia, Senhor, para mudar aquilo que precisamos mudar. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que precisamos ouvir e guardar no nosso coração, e assim viver do modo digno do Evangelho de Jesus e também de sermos chamados filhos de Deus. Abençoa este encontro, esta lição e também cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar vendo as consequências negativas de termos quebrado o princípio de pureza moral. Saiba que toda vez que é quebrado este princípio, esta consequência ela é correspondente, não tem como você evitar. Vai acontecer isto. Mas tenha alegria no coração, porque Deus tem a forma dele de fazer a correção e também de trazer de volta o seu coração para o centro da vontade dele. E você poderá desfrutar das maravilhas que ele tem para você. Vamos lá? A causa básica da quebra da comunicação no casamento. Então, existe uma causa. Tudo tem uma causa e um efeito, não é verdade? Então, nós vamos ver a causa. E também você poderá perceber o efeito que causou esta quebra de comunicação. E nós sabemos que comunicação é básico, é primordial para qualquer tipo de relacionamento. Não tem como se relacionar com uma pessoa sem comunicação. Todos se comunicam. Não há uma forma de conviver sem comunicação. Mesmo quando você não está falando, você está comunicando. Então vamos ver. Nós estaremos vendo as consequências que começam no namoro
e progride para o casamento. E veremos através dos conflitos íntimos do rapaz, veremos também através dos conflitos íntimos da moça e o resultado desses conflitos, que são os sintomas visíveis que podem ser observados. Com o rapaz, começa com a lascívia. Você pode perguntar assim, por que com o rapaz a lascívia? Porque nós sabemos que a parte sexual é uma parte muito importante na vida do homem. É uma parte da sua identidade masculina. Por isso, desperta esses sentidos físicos. E Salomão até recomendou que eles não fossem despertados antes do tempo, mas por falta de orientação, de sabedoria, nós acabamos despertando esses sentimentos, esses sentidos antes do tempo, e aí começamos tendo problemas nesta área desde muito cedo. Então, eu não estou acusando ninguém, tá bom? Eu estou apenas informando quais são as causas ou a causa da quebra da comunicação no casamento. Depois de termos ensinado para os jovens passo a passo que eles devem fazer no namoro, no noivado, para terem um casamento bem-sucedido. Então nós estamos aqui agora trazendo este alerta, e eu até coloquei o nome dessa lição de Quem Avisa Amigo É. Então o rapaz começa com a lascívia, e a lascívia é a sensibilidade, a luxúria, prazer dos sentidos, e os sentidos nós sabemos quais são: visão, audição, olfato, paladar, tato. Lascívia também é o grande prazer em geral. E, por fim, o grande prazer sexual. Então, a lascívia, quando ela está presente na vida do rapaz, ele se interessa pela moça por motivos errados. Em vez de ser pelo motivo da sua parte intelectual, da sua personalidade, ele começa a ser movido pela atração física. E este passa a ser um conflito interno na vida dele. Por sua vez, a moça, ela começa a ter uma atitude desonesta. Como assim? Ela procura atrair o rapaz através das suas roupas, das suas ações. E isso traz conflito na vida dela. E quais são os sintomas visíveis? Sintomas visíveis são que eles começam a se aproximar um do outro no nível físico e desprezam a necessidade da intimidade espiritual, por onde é que deveria começar todo relacionamento, como já foi ensinado. Outro conflito íntimo do rapaz é que ele tem conceitos morais errados. E esses conceitos morais errados criam conflitos no seu íntimo. E ele sente que precisa provar o seu amor para a moça. E ele teme, fica temendo perder a sua afeição.
Por sua vez, a moça tem também conflitos íntimos neste nível. Ela se preocupa mais com a opinião dele, com aquilo que ele pensa a respeito dela, do que com seus próprios princípios morais, e o sentimento de culpa começa a ser reprimido. Ela começa não dar atenção para o sentimento. Ela começa a ignorar o sentimento de culpa. E o pior, que consegue, e muitas vezes até cauterizar, ficando insensível. Mas isso não neutraliza o conflito íntimo que ela sente. Vai estar lá porque é uma defesa que Deus colocou. E o sintoma visível nesta área, neste momento exato, é que cada um começa a arranjar uma explicação para a sua conduta. E o próximo sinal é que eles vão se afastar do grupo. Eles vão querer cada vez mais ficar a sós. E aqui eu quero abrir um parêntese. Vamos ser amigos de verdade dos nossos amigos. Quando você perceber que seu amigo ou que a sua amiga está se afastando do grupo para ficar em lugares isolados ou para ficar afastado em outros locais, não querem mais participar dos encontros porque querem estar juntos, chame-os para conversar. Eles estão começando a se enveredar por este caminho que vai destruí-los, que vai prejudicar. Se eles chegarem ao casamento, vai chegar com a comunicação quebrada. Isso só aparece depois do casamento, já falamos disso. Ainda na fase do namoro, o rapaz tem conflitos íntimos quando ele associa o amor ao sexo. E ele só consegue expressar o seu amor quando se envolve fisicamente e emocionalmente. Percebem como vai ficando comprometido a relação? E se você perceber nessa hora, nesse tempo, você que é casado, que está me ouvindo, você que é casada, que está me ouvindo, você lembra que quando você estava passando por esta fase, havia pouco diálogo, havia mais toque físico, mais carícias? Então, isso é um conflito íntimo. É Deus te sinalizando para você parar. Então, quando você começar a associar, rapaz, quando você começar a associar amor ao sexo, acenda a lanterninha vermelha e tenha coragem de parar. E você, moça, você começa a sentir desconfiança. Você começa a não mais confiar plenamente no amor dele, no interesse dele pela sua pessoa. Você perde a confiança na relação e você começa a reagir em relação a ele. Então preste atenção quando você começar a perceber, moça, que você está desconfiando e que você não tem mais confiança nele e que você começa a reagir a ele, é Deus dando um sinal de alerta. Tenha coragem de falar com ele. Vamos parar por aqui. Esse caminho é perigoso. Nós vamos perder a essência da nossa relação quando nós nos casarmos.
porque o que nós mais queremos é pertencer um ao outro. O que nós mais queremos é ter a segurança do amor um do outro. E se nós continuarmos por aqui, nós vamos perder esta capacidade. Então, veja como é sério. Essas 3 coisas acontecem no namoro. O resultado aqui, tanto que o rapaz associa o amor ao sexo e a moça começa a aparecer a desconfiança na relação, isso mostra que nenhum dos dois é capaz de conhecer verdadeiramente o outro. E as consequências podem chegar até ao rompimento, se não pararem neste momento exato para redefinirem os seus princípios morais. Aqui você deve parar e buscar alguém que possa ensinar quais são os princípios de Deus. Qual é o princípio da pureza moral? O que você deve seguir e fazer, ouvir e praticar. Se vocês não fizerem isto, quem avisa, amigo é. Vocês vão levar para o casamento mais conflitos íntimos, tanto o rapaz como a moça. Veja só, você vai levar o conflito, rapaz, que você vai estar vendo no casamento apenas um meio aceitável de satisfazer os seus impulsos físicos. Cada um procura modificar o outro. Olha só, aí já começa a ter mais problema, porque ninguém quer ser controlado, ninguém quer que o outro diga o que deve ser feito ou não. E o mais triste é achar que o casamento é a saída, porque o casamento também não é a saída. Você precisa estar vivendo os princípios da pureza moral para chegar ao casamento puro, pura, e ter no casamento todo o bem-estar de desfrutar daquela relação. A moça, por sua vez, ela está lá no íntimo duvidando do amor do seu marido, porque não tiveram coragem de parar. Ela começa a pensar que a única razão por que ele a ama é pelo que ele consegue dela. E ela começa a se sentir que são estranhos um ao outro. E é verdade, não tiveram tempo para se conhecer. Não sabe os seus gostos, não sabe os seus desgostos. Não tem intimidade com Deus, não tem outro campo para diálogo, para conversar, apenas o toque, a parte física da relação. E aí a fenda do relacionamento começa a se abrir. O rapaz começa só a falar do seu amor depois de casado, quando eles estão intimamente envolvidos e quando ele deseja estar intimamente envolvido com ela. Por sua vez, a moça, ela torna-se fria e a comunicação fica interrompida, ela não consegue mais se expressar, não consegue mais se expor. Ela começa a se magoar com as coisas que ele começa a esquecer, coisas como datas, não cumprir promessas. Isso começa a trazer uma grande mágoa no coração da mulher. E a fenda do distanciamento, a fenda da quebra da comunicação vai se alargando se vocês não pararem a ir buscar ajuda.
sempre precisa buscar ajuda. Outro conflito íntimo do rapaz é que ele se aborrece com a indiferença da mulher, pois essa indiferença, essa frieza dela começa a ameaçar a sua satisfação nos seus impulsos físicos. E por sua vez, a moça, ela começa a sentir-se profundamente culpada. Por quê? Porque agora ela não consegue mais satisfazê-lo intimamente. Ela não consegue mais cumprir com o seu papel de mulher na relação. E o que acontece? Qual é o sintoma visível para sinalizar que Deus está colocando, que está mal, que começou mal? É que o rapaz agora ele começa a ficar mais propenso à discussão e faz mais exigências, cobra mais, exige mais. E por sua vez a moça, a esposa vai se fechando, vai se afastando. Ela começa a se preocupar. E ela perde também a autoconfiança. E por outro lado, ela começa a disputar com ele. Ele fica mais exigente e ela se torna mais briguenta e mais dominante. Aí começa a disputa entre um e o outro. E ninguém consegue ser feliz neste ambiente. Parem, busquem ajuda. Um outro sintoma visível na vida do homem no período do casamento é que agora ele fica preocupado, ele já está percebendo que está perdendo a esposa, ele já está percebendo que está perdendo seu carinho, ele já não tem mais a sua esposa por inteiro na sua relação. Já não conversam mais, já não tem mais aqueles momentos gostosos. E aí ele fica preocupado. E ele vai fazer de tudo para tentar reconquistá-la. Isso alguns homens tentam, outros também desistem. Mas eu prefiro ficar com esses que estão preocupados em reconquistar a afeição da sua esposa. Como eu sou romântica, né? Toda mulher é, ou a maioria das mulheres são, a gente fica gostando de saber que o nosso marido, o nosso amor, ele está preocupado em conquistar a nossa afeição. Por outro lado, o conflito íntimo da esposa é que ela passa a aceitar esta situação. Ela pensa que Deus está punindo porque ela não se cumpriu o seu papel, não se tornou submissa. Ela começa a ficar triste, mais triste no seu íntimo, porque agora já não é mais só entre ela e o seu marido, o seu amor. Agora entra o seu Senhor, o seu Criador, o seu Pai, e ela pensa que ele a está punindo por não ter se submetido, por não estar conseguindo ser submissa e também cumprindo o seu papel dentro da relação conjugal. O que acontece? Quando o homem começa a ficar preocupado em reconquistar, ele começa a comprar coisas materiais. Ele começa a fazer isso porque ele quer que a esposa volte a ser feliz. Ele pensa que ela quer coisas e não está entendendo que é ele. Ela quer ele, não coisas. E aí surge um outro problema, porque se ele ficar entrando por esta linha de comprar coisas materiais para
buscar trazer a felicidade, a alegria na relação para a esposa, vai surgir problemas financeiros. E aí saibam que os conflitos aumentarão, porque vai faltar dinheiro para pagar o aluguel, vai faltar dinheiro para comprar alimentos, vai faltar dinheiro para pôr gasolina no carro, para fazerem atividades em família, irem à igreja. Vai começar a surgir problemas financeiros e os conflitos aumentarão. A mulher, por sua vez, ela vai começar a substituir o amor do marido pelo amor dos filhos, pelo amor dos amigos, por amor aos cachorrinhos, aos gatinhos, o amor fora do lar. Então, é hora, se isso está acontecendo, é hora de parar. Busquem ajuda. Vão buscar ajuda. E eu repito, quem avisa, amigo é. E por último, nós vamos ver os conflitos íntimos dele e dela. É o último nível. Daí para frente, você vai precisar realmente entregar 100% a sua relação a Deus, ou então vocês estarão enfadados ao final. O rapaz, o homem, o marido, começa a pensar que se casou com a pessoa errada. E aí ele começa a pensar em outras pessoas. E ali Satanás começa a colocar a semente da infidelidade. Neste momento, parece que está realmente tudo errado. Por sua vez, a moça, ela também, a esposa, ela já desistiu, ela não se importa mais, ela está indiferente a tudo que está acontecendo no seu lar. E também Satanás começa a plantar uma frieza tão parecendo um iceberg que ela sozinha não consegue mais dissolver. E o homem, ele começa a seguir o seu próprio caminho. Ele começa a se afastar do lar. Ele começa a se afastar da família, tentando encontrar uma satisfação no trabalho. É menos mal. Nas amizades é mais complicado, porque através destes contatos podem surgir o engano de uma nova relação. E a mulher, por sua vez, ela vai se tornar mais insensível a ele. Ela vai ficar mais crítica. Ela vai ficar suspeitando do seu amor o tempo todo e jogando isso na cara. Ela começa a condenar todas as suas ações e falas. E ela muitas vezes ainda acaba se tornando maledicente. Se não pararem e buscarem ajuda, você vai estar enfadado à separação. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E para Deus, o casamento é indissolúvel. Então, jovens, quem avisa amigo é, mantenha firme na sua mente e no seu coração os princípios da pureza moral que já foram ensinados. Se você não os ouviu, volte nos áudios anteriores, estão todos lá, todos os princípios estão lá. E como manter a pureza moral? Para que você chegue ao casamento com plena liberdade de comunicação, com plena liberdade
de poder se comunicar tanto verbalmente como fisicamente com o seu cônjuge. Se você se sentiu abençoado nesta lição, eu te peço que dê o seu like, pois nos ajuda muito. E também compartilhe com alguém que você sabe que está precisando. E assim, a palavra de Deus continuará percorrendo o mundo, as nações, no meio da juventude, no meio do povo de Deus e fora do povo de Deus, levando a preciosa semente que pode transformar vidas e fazer com que pessoas se amem genuinamente e desfrutem genuinamente também da relação conjugal. Vamos orar? Pai, te agradeço porque o Senhor deixou as coisas tão claras. O Senhor deixou as coisas tão... Nossa, Senhor, não tem palavras para dizer. É só seguir, é só cumprir, é só obedecer, praticar. E nós vamos viver momentos maravilhosos. E tudo aquilo que nós desejamos, ansiamos, nós desfrutaremos de todos os prazeres devidamente liberado por ti no tempo certo, como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, que tudo é formoso a seu tempo, inclusive o sexo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que abençoa cada pessoa que ouvir esta lição e que faça também a correção e peça perdão a ti, e peça perdão ao seu cônjuge, e peça perdão à sua namorada, seu namorado, seu noivo, a sua noiva, por não estar cumprindo os princípios que foram designados, que foram dados por ti, para que possamos ter uma vida feliz. Eu oro, Senhor, agradecida pela tua palavra, pois ela nos instrui como devemos andar perante o Senhor e perante o outro. E assim nós poderemos ser felizes, tanto espiritualmente, num relacionamento de amor íntimo e contínuo contigo, e da mesma forma com as pessoas que nós amamos, a começar pelo nosso marido, pela nossa esposa, que se estende aos nossos filhos, e eles aprenderão conosco o caminho da felicidade. Quem avisa, amigo é. E nós podemos dizer que tu és o nosso melhor amigo, porque o Senhor nos avisou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para louvar o Senhor em família. Queria deixar aqui um versículo que está em Salmos 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou.
Senhor.